De todos os fones noise cancelling que eu testei ao longo do tempo, os fones da Sony se mostraram sempre os melhores nessa categoria. Bom, hoje eu trago aqui para vocês um vídeo do Sony WF-1000XM4, que é o mais novo fone Truly Wireless da Sony, aquele fone que é só a bolinha aqui na orelha sem fio nenhum, e hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com esse fone que infelizmente não é vendido no Brasil, mas que eu dei um jeito de conseguir para trazer para vocês. Então acompanhe. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para dar aquela força, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo e para a gente sempre poder trazer conteúdo muito legal aqui para vocês. Bom, antes de mais nada, queria falar sobre a embalagem desse fone. Eu gosto muito de embalagem, mas aqui tem um ponto que a gente precisa falar, que é bem interessante, que essa embalagem, ela praticamente não tem plástico. É uma embalagem totalmente reciclada, com produtos reciclados da Sony. A gente vê isso olhando a caixa, ela tem um aspecto de papelão e de fato é como se fosse um papelão. E ela, enfim, tem a proposta aí de trazer pouca poluição para o ambiente, mostra que a Sony está aí preocupada com a sustentabilidade. Para quem compra um fone desse, provavelmente isso não é um problema, mas nem um problema e nem assim um item a ser considerado na hora da compra, mas é legal comentar que ela é toda feita de material reciclado. Isso tem os prós e contras, O contra é que a embalagem é muito simples, tá? Para o fone, ela tem o básico aqui, cabo USB, as espuminhas para você adequar, o tamanho do fone à sua orelha, e nada mais do que isso. E aqui tem escrito 1000X Series, que é esse nome que a Sony dá para o fone, um nome que é para pegar o criador de conteúdo no pulo, para decorar tudo isso. WF-1000XM4. Os headphones, aqueles maiores, são os WH-1000XM, e aí depende do número do modelo. Vamos falar aqui um pouco sobre a caixinha, o case. De bate-pronto, me chamou muito a atenção que é um case muito pequeno. Como vocês podem ver, ele cabe na palma da mão de forma simples. Ele tem o mesmo aspecto da caixa, obviamente não é de papelão, mas é um material diferente, não parece plástico. Eu achei legal, passa assim uma impressão legal para o usuário. Basicamente ele é super simples, vem escrito Sony aqui na parte superior. Tem aqui esse LED indicador, como vocês podem ver aqui, mostrando o nível de bateria e etc. E aqui na parte de trás a gente tem basicamente uma conexão USB do tipo C. Abrindo aqui o case, nós temos os dois buds, vou tirar aqui para a gente dar uma olhada. E aqui na parte de dentro a gente nada mais tem do que as conexões para fazer o carregamento dos buds. Aqui na parte inferior nós temos aqui escrito então WF-1000XM4, feito na Malásia, Aqui, enfim, tem algumas informações sobre carregamento, 140 mAh no direito e no esquerdo, etc. Enfim, é isso que nós temos aqui na embalagem. Olhando os buds, de bate-pronto eu já posso falar para vocês que me chamou a atenção que eles são muito mais bonitos que o da geração anterior. Eu achava o da geração anterior esquisito, ele era meio retangular, comprido, eu não conseguia ver aquilo encaixando na orelha, e esse, pelo contrário, encaixa perfeitamente bem e não chama muito a atenção, principalmente nessa cor branca, que é mais ou menos ali da mesma cor da pele, ele acaba chamando pouco a atenção. Eu acho que ele tem um design muito bonito, Ele tem aqui esse detalhe em, não sei se é um alumínio, o que é isso aqui, que tem uma função. Isso aqui também é um microfone. Na parte superior a gente tem também, aqui na parte lateral também, e na parte de dentro a gente tem as 3 conexões para carregamento e o sensor para ele detectar se você está ou não usando o fone, E a gente vai falar mais sobre isso porque isso tem uma função um pouco além, de apenas isso.
grande diferença que eu senti aqui nesse fone. As borrachinhas, né? Que a gente costuma falar borrachinha, não é o caso aqui. Isso aqui não é de borracha, não é de silicone, como a gente vê em todos os fones, tá? Isso aqui é uma espuma de poliuretano, né? É bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ela parece um pouco aquele viscoelástico, aquele travesseiro da NASA, sabe? Mas não é de viscoelástico também. É uma espuma. Isso aqui permite uma vedação, né, aqui do ouvido praticamente perfeita. Só o fato de você colocar o fone com essa espuminha ao invés do silicone traz um conforto e uma vedação que eu nunca vi num fone. Eu não sei de onde a Sony tirou essa tecnologia, eu nunca vi isso em fone nenhum. Isso está presente aqui nesse fone e é uma solução fantástica. Isso reduz muito ruído, na minha opinião é muito mais confortável que o silicone, principalmente quando você está praticando esporte, que quando cai alguma gota de suor fica incomodando. Nesse caso não incomoda. Muito legal essa solução que a Sony trouxe aqui. Realmente isso faz a diferença e esse é um dos grandes diferenciais desse fone, né? Uma propaganda que a Sony faz aí dessa nova tecnologia. Para a gente fechar o assunto de design e do case, é importante falar que além do USB-C, ele também pode ser carregado por indução. Então é só você posicionar o fone, a caixinha do fone, né, em qualquer carregador e você pode carregar a caixa, né, sem o fone, se você quiser, para que a caixa tenha uma bateria maior. Dentro dessa caixa, como já é de praxe, né, a gente tem uma bateria, então mesmo sem você estar na tomada, você consegue carregar os fones usando apenas a bateria que está na caixa. Isso, né, te dá um aumento de bateria muito legal, né, aqui pro fone. Já que a gente está falando sobre bateria, aqui nesse fone nós temos até 8 horas de bateria apenas com a bateria dos buds, né? Isso usando o cancelamento de ruído, e a caixa ainda dá pra gente mais pelo menos 2 cargas. Então no total você vai ter 24 horas de bateria. Se essa é uma preocupação sua, você não precisa ter. Esse fone traz algumas tecnologias bem interessantes e novas que eu praticamente nunca vi, né, num fone de cancelamento de ruído, que é uma tecnologia que detecta a vibração do crânio quando você está falando, para melhorar a qualidade do áudio dos microfones, mesmo em ambientes de muito ruído. E além disso, ele tem uma funcionalidade que permite que, ao falar, o fone automaticamente reduza o volume da música, aumente o volume externo e detecte vozes, né, para que você possa conversar com as pessoas sem tirar o fone do ouvido e sem apertar nenhum botão. Eu nunca tinha visto um fone que, né, usasse a vibração do crânio para isso. Achei bem legal, uma solução bem inovadora, mas sinceramente na prática, obviamente que tem um atraso entre você falar e ele fazer tudo isso, né? O atraso que eu percebi é algo em torno de até 1 segundo, mas um pouco menos de 1 segundo, talvez meio segundo. Falar, é pouca coisa, meio segundo, mas na hora que você está fazendo um exercício ou qualquer coisa e alguém fala com você e você responde, esse meio segundo faz diferença, porque você perde parte do que a pessoa está falando. E mais do que isso, eu também notei em algumas raras situações que ele não parou. Então a pessoa estava falando comigo e eu brigando lá para ver como eu pausava a música e tal. No final eu tirei o fone e acabei conversando, porque ficou melhor, né? Assim, é muito ruim quando você está conversando, a pessoa falando e você não está ouvindo, né? Mas de qualquer forma, a tecnologia está aí disponível e pode ser útil no dia a dia. Além disso, como eu vou falar para vocês mais para frente, quando a gente falar sobre o aplicativo da Sony, esse fone tem uma funcionalidade que detecta o que você está fazendo, né? Ou em que lugar, né? Através de localização via satélite, onde você está, e ele pode pré-definir configurações através disso. Ou seja, ele tem a função de cancelamento de ruído, som ambiente
e tudo desligado. O som ambiente você pode configurar de 0 a 20, então você pode pôr um som ambiente muito pequeno ou você pode pôr muito som do ambiente dentro do fone, isso é totalmente configurável. E ele consegue detectar que ações que você está fazendo naquele momento e pré-selecionar uma dessas funções, né, para te ajudar sem você ter que ficar configurando. Exemplo, você tem 4 modos de configuração: sentado, em repouso, andando, correndo e em transporte público. Por exemplo, o meu fone está configurado da seguinte maneira: se eu tiver sentado ou em transporte público, ele vai ficar com cancelamento de ruído no máximo. Se eu estiver andando, ele vai deixar som ambiente, né, com nível 12, ou seja, de 0 a 20 ele vai estar no nível 12. E se eu estiver correndo, ele vai deixar o som ambiente no nível 20. Para que isso? Para você não correr o risco de sofrer algum acidente enquanto estiver correndo na rua. Isso é totalmente configurável, como eu vou mostrar para vocês, e você pode colocar da forma como você quiser, inclusive deixar isso desligado. E mais, você pode configurar localizações, né, via satélite, para que ele ative certas configurações. Então, por exemplo, se eu estiver na academia, eu quero que ele sempre esteja com cancelamento de ruído ligado. Eu consigo fazer isso. É só entrar no aplicativo, colocar no mapa onde é a academia, falar que se eu estiver naquela localização, eu quero cancelamento de ruído sempre ligado. Parece uma coisa besta, mas isso traz muitas possibilidades para você no dia a dia, para facilitar ainda mais, né, a sua vida usando esse fone aqui. Eu achei muito legal. Pouquíssimas empresas, na verdade eu não conheço nenhuma, que traz esse tipo de função para um fone de ouvido. Ele também traz diversas tecnologias para melhorar, né, o áudio da sua música, né, melhorar a conexão. Ele já tem Bluetooth 5.2, né? Felizmente a gente já vê Bluetooth 5.2 aqui. E ele tem algumas tecnologias, como por exemplo a DSE, que é uma tecnologia de descompressão de áudio em tempo real, para que ele melhore, né, ainda mais a qualidade do áudio quando você estiver usando. Além disso, né, ele consegue melhorar a conexão de diversas formas. Então, por exemplo, ele pode conectar os 2 buds no seu celular de forma independente. Ele pode conectar só um buds e esse outro bud se conectar nesse aqui para fazer a transferência, né, dos dados entre eles, né? Ou seja, tem uma gama de configurações e tecnologias nesse fone para que você tenha a melhor experiência de áudio possível. Tanto é que a gente está falando de um fone topo de linha, provavelmente o melhor fone que a gente tem hoje no mercado de cancelamento de ruído Truly Wireless. Falando sobre o cancelamento de ruído antes da gente entrar na qualidade de áudio. Pela primeira vez em todos os fones que eu já testei, eu consegui ver uma qualidade de cancelamento de ruído que pode ser comparada a um headphone, né? O que eu quero dizer? Com apenas essas 2 bolinhas aqui, eu consegui ter uma qualidade de cancelamento de ruído semelhante ao que eu tinha no meu headphone da Sony, o WH-1000XM3. Isso abre um leque de possibilidades quando você está falando de fone de ouvido que é inimaginável. Por exemplo, eu não gostava de usar aquele fone enorme na academia, suava, a vedação das borrachas ficava úmida, a impressão que eu tinha é que aquilo absorvia a água do suor, ou seja, horrível, né? Para mim uma experiência horrível. Aqui eu consigo ter a mesma qualidade e usando 2 fones pequenininhos, super leves, que não vão pesar minha cabeça, não vão machucar a parte de cima. Enfim, muito mais confortável de usar, ele não escapa, eu já corri diversas vezes com ele. Essa espuma de poliuretano faz um trabalho maravilhoso, né, na vedação e no suporte do fone, e o formato também ajuda bastante. Então, para mim, isso é o máximo. A título de exemplo, né, na academia que eu frequento, a gente tem música ambiente, como na maioria das academias, às vezes não só ambiente, como uma música, né, até alta. E o simples fato de eu colocar o fone, a vedação da espuma e o cancelamento de ruído, sem música nenhuma, já foi suficiente para acabar com qualquer ruído que eu pudesse estar ouvindo. Então ele matou
toda a música da academia, todo o barulho, pessoas falando, pessoas correndo, barulho de peso, cancelou tudo e eu não ouvia mais nada. Sinceramente, eu não esperava que eu fosse ver isso num fone tão cedo e eu não esperava que eu fosse ver isso num fone que não fosse um headphone. Na minha opinião, surreal o que esse fone consegue entregar para você em questão de qualidade e de cancelamento de ruído. Ele tem aquele já conhecido chip V1 da Sony, né? Todo ano a Sony consegue ser, na minha opinião, a melhor marca de cancelamento de ruído no mercado. E quando você pensa que não tem mais o que vir, eles vêm e colocam mais coisas para seguir na vanguarda dessa tecnologia. Para mim, antigamente, a Bose era uma referência em tecnologia de cancelamento de ruído, mas nos últimos tempos, para mim, a Sony já deixou a Bose para trás e vem cada vez mais melhorando a qualidade. Eu confesso que eu fui já um pouco preconceituoso com a Sony no passado. Eu falava, pô, um fone da Sony ser melhor que um fone da Bose. E aí eu fui lá e comprei um Bose QC35, que tem até vídeo aqui no canal. E aí a próxima vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comprei um Sony WH-1000 XM3. Surreal a diferença. Eu deixei o preconceito de lado e hoje eu tenho para mim a Sony como a melhor marca de cancelamento de ruído. E é engraçado que eu falo para as pessoas que eu tenho um Sony, né? O pessoal fala assim, puta, mas Sony, cara, por que você usa Sony, né? Cara, eu uso Sony porque basicamente essa é a melhor marca de fone com cancelamento de ruído no mercado. Realmente, o que você vai ver aqui é absurdo. Ele tem 2 microfones para o cancelamento de ruído e um deles é esse aqui, né? Esse detalhe em dourado na parte de fora. É só testando para ver o né, para você conseguir entender o que eu estou falando, tá? Por isso que a gente está falando de um fone tão caro, de um fone topo de linha. Falando sobre a qualidade do áudio, não esperava menos. Ele é um fone com uma qualidade absurda. Confesso que não é algo assim totalmente fora da curva. Não vou falar que você não vai encontrar uma qualidade como essa em outros fones. Ele é superior? É um pouquinho superior do que os fones que a gente tem aqui no Brasil, mas não é algo que eu fale para você, olha, isso aqui realmente vai mudar a forma como você entende qualidade de áudio. Pô, não é o caso. É muito bom, não tem o que falar, realmente muito bom, mas o diferencial desse fone não é a qualidade do áudio, e sim a qualidade do cancelamento de ruído e o que ele entrega para você de valor, além da qualidade, né, do som e do cancelamento de ruído, como essas tecnologias todas que eu falei para vocês aí mais cedo. Então, enfim, ótimo, qualidade muito boa, mas não é o estado da arte do que a gente pode ter de qualidade num fone. Queria tirar um tempo aqui então para falar para vocês do aplicativo da Sony, que é o Sony Headphones, na minha opinião, o melhor aplicativo, né, de caixas de som, headphones, etc. que a gente tem no mercado. Ele tem muitas funcionalidades. Aqui vocês já podem ver o nome do fone, né, as tecnologias aqui que ele tem, nível de bateria, se está conectado ou não, e o nível de bateria da caixa também está aqui do lado. Nós temos aqui embaixo 2 abas, né, do fone da informação. Começando pela informação, ele te fala aqui, né, o que você precisa saber. Por exemplo, eu tenho uma versão aqui para atualizar. Ele te dá dicas, né, do que você precisa fazer para manter sua melhor experiência. E aqui na aba fones de ouvido a gente vai ter todas as configurações. Por exemplo, eu posso desligar o fone. Aqui nas opções eu tenho manual, versão, backup, etc. Tudo aqui de forma muito simples. E aqui, né, nós temos essas 3 abinhas em fones de ouvido, que é status, som e sistema. Na aba de status a gente tem aqui a música que está tocando e as configurações do Adaptive Sound Control. Ele está aqui aguardando, eu vou clicar para mostrar para vocês. Essa funcionalidade é muito legal porque ela detecta, né, o que você está fazendo naquele momento e ele já pré-configura, né, o fone para aquela atividade que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui ele está na detecção de ações, você pode configurar. E aqui, por exemplo, quando eu estou sentado, ele está com o cancelamento de ruído ligado. Se ele detectar que eu estou andando, ele vai deixar som ambiente no nível 12 e você pode inclusive pôr aqui ativar o foco na voz. Quando eu estou correndo, ele identifica, né, que eu estou fazendo isso e ele liga o som ambiente na configuração máxima de 20.
e quando eu estou, por exemplo, num transporte, ele deixa o cancelamento de ruído ativado no máximo. Isso é muito legal, ele realmente consegue entender muito bem, tá, no dia a dia o que você está fazendo, e ele consegue inclusive, né, ter essa aprendizagem dos locais que você frequenta. Então, por exemplo, todos os dias eu levo ele para a academia, então eu consigo registrar o local da academia e falar que naquele local eu quero que o cancelamento de ruído esteja sempre ligado, né, ou algo do tipo. E aqui você consegue configurar, né, os locais a partir do mapa, o que você quer que o fone faça naqueles locais. E ainda, né, tem essa opçãozinha aqui de notificar ou mudar, né, incomoda, tá, na minha opinião, eu deixei ligado aqui só para mostrar para vocês, mas eu deixo isso desativado. Aqui a gente tem na parte som, né, as configurações gerais do fone. Então, por exemplo, neste momento ele está com o cancelamento de ruído ativado. Se eu quiser eu posso vir aqui mudar, quero som ambiente no 20, quero deixar desligado, eu quero cancelamento de ruído ligado. Aqui ele está com o som ambiente ligado porque eu estou com o fone e estou falando, então ele está detectando que eu estou falando e está deixando o som ambiente ligado. Vocês vejam que ele muda automático. Aqui nós temos justamente essa configuração, então quando eu estou conversando, né, ele põe aqui falar para bate-papo, ou seja, ele para a reprodução da música, diminui o volume e aumenta o som ambiente para eu poder conversar sem tirar o fone. Aqui nós temos o equalizador, eu estou aqui na categoria animado, né, enfim, tem várias aqui pré-configurações, e você também pode personalizar, tem personalizado 1, personalizado 2, manual, enfim, você pode deixar da forma como você quiser, muita configuração legal aqui, né, e aqui você tem a opção de configurar manualmente, né, como você quiser, os graves, enfim, aqui as frequências e tudo mais. Aqui na qualidade de conexão você tem como configurar para ele priorizar a qualidade ou priorizar a conexão. Eu deixo priorizando a qualidade. E aqui nós temos a configuração do 360 Reality Audio. Você tem a opção de analisar suas orelhas, então basicamente, vou colocar aqui para mostrar para vocês, o fone, o celular pede para você tirar uma foto da sua orelha. Olha só, aqui a câmera eu falando, então você posiciona o rosto, ele está até falando, você posiciona o rosto e tira foto das suas orelhas para ele identificar o formato das suas orelhas e pré-configurar, né, essa tecnologia da forma que mais se adeque a você, né? Tem aqui a opção de você usar esse 360 com alguns aplicativos, tá? Deezer, enfim, esses 4 aqui, eu não uso nenhum deles, eu uso Spotify, então eu não consigo utilizar essa funcionalidade, mas ele te dá como se fosse uma prévia, né, de como fica utilizando isso aqui, e eu confesso para vocês que é muito legal isso aqui, tá? Pena que ainda não dá para usar. E aqui tem, né, a opção aqui do DSA Extreme para você deixar ligado ou desligado, automático, enfim, eu deixo aí ligado no automático. Sobre sistema, tem aqui assistente de voz, você pode colocar o assistente de voz do dispositivo, achei bem legal isso aqui. Então, por exemplo, o Samsung usa Bixby, se você usa Bixby, você pode deixar o fone para usar Bixby também, ou se você quiser, já tem pré-configurado o Google Assistente, a Amazon Alexa, ou você pode também não usar, né? Aqui nós temos a configuração do sensor de cada fone. Então, por exemplo, no esquerdo, se eu clico ele vai alterar entre som ambiente e cancelamento de ruído. Se eu apertar e segurar, ele vai deixar aqui nesse modo de atenção rápida. Enfim, você pode configurar tudo isso aqui, controle de reprodução de volume, e aqui no direito. Então, 1 toque reproduz, 2 próxima música, 3 música anterior, clica e segura, liga o assistente de voz, você pode configurar isso da forma que você quiser. Aqui a gente ainda tem a opção, né, da operação do controle de som ambiente, então eu deixei tanto o cancelamento de ruído quanto som ambiente ligados. Aqui é uma configuração para te mostrar qual a ponta mais indicada para o seu fone, então, enfim,
ele vai colocar, ele vai ter aqui uma configuração para te mostrar qual ponta você deve usar, pausar a música quando você retira o fone, né? Notificação e assistente de voz, né? Eu coloquei em português brasileiro. Isso aqui é, por exemplo, quando você liga, ele fala quanto tem de bateria, né? Enfim, se você estiver usando o seu assistente de voz, ele vai estar tudo em português. Download automático de software e aqui para você reconfigurar todos os ajustes. Então, só queria mostrar para vocês que esse é um dos aplicativos mais completos que eu já vi, né? Para fones de ouvido e caixas de som. Uma pena que nem todas as marcas disponibilizem um aplicativo como esse. Por fim, vamos falar sobre valores e sobre, enfim, a minha opinião final sobre esse fone aqui. Infelizmente, a Sony saiu do Brasil, como vocês devem saber, né? Eu ouvi boatos de que ela vai voltar, mas ainda não vi isso se concretizar. E então esse fone não pode ser comprado em qualquer loja no Brasil. Para trazer para vocês, eu comprei esse fone no Mercado Livre, praticamente pelo dobro do que ele custa nos Estados Unidos. Eu paguei R$3.000 nesse fone aqui no Brasil, um valor provavelmente proibitivo para quase todo mundo, né, que quer um fone, né? A gente está falando de um fone totalmente high-end, o melhor do que você pode ter em cancelamento de ruído hoje, mas o custo dele é 3.000. Eu olhei no Mercado Livre hoje, na data de gravação desse vídeo, eu achei apenas um por R$3.300. Né? Então eu comprei esse branco e não preto, porque foi o mais barato que eu encontrei, por R$3.000, à vista, tá? Não parcelado. Enfim, é o preço que você paga por ter o melhor do mercado, né, no cancelamento de ruído. Qual que é a minha opinião a respeito disso? Né? Vale a pena pagar R$3.000? Não vale a pena? Se você vai usar o fone apenas na academia para fazer um exercício, vou sair correr na rua, não é assim, extremamente conhecedor de qualidade de áudio, não é audiófilo, nada disso, jamais eu vou falar para você pagar R$3.000 num fone desse, até porque eu confesso que doeu meu bolso, e eu adoro comprar, né, coisas de tecnologia, doeu muito meu bolso na hora de pagar R$3.000 por esse fone, principalmente porque nos Estados Unidos você vai comprar por $280, vai dar mais ou menos R$1.500, R$1.700. De qualquer forma, né, colocando o valor de lado por um momento, o que esse fone entrega, né, de valor para o usuário é único no mercado. E eu não estou falando só de qualidade de som e cancelamento de ruído. Cancelamento de ruído é dado que você não vai encontrar nada melhor que isso hoje, tá? Qualidade de áudio você vai encontrar, mas ele já é muito, muito bom. Mas o que ele te entrega de valor, de possibilidade de configuração, tecnologias autônomas de mudar a forma como o fone está configurado, através de localização, através de coisas que você está fazendo, vibrações do crânio, tipo assim, é muito valor que ele te entrega, né? Além de cancelamento de ruído e qualidade de som. Quando você empacota tudo isso numa coisa só, né, você está falando de, na minha opinião, provavelmente o que você tem de melhor no mercado hoje, né, em qualidade de fone no geral. Você não vai encontrar algo tão legal quanto isso aqui hoje no mercado. Você precisa disso? Provavelmente não. Por R$3.000, quase que com certeza não. Mas se você gosta muito de tecnologia e tem essa grana para gastar, vale bastante a pena. Com certeza você vai ter o que tem de melhor no mercado. Eu confesso que eu testei para trazer para vocês, comprei para testar e trazer para vocês, e tenho dó de vender, porque realmente é algo assim muito, muito legal, que me conquistou muito, né? Pô, aqui a gente tá falando de uma peça extremamente diferenciada no mercado de fones, né? Para quem gosta, isso é muito, muito legal. Mas se não é o seu caso, né, fica aqui então apenas para você dar uma olhada, né? E você tem várias outras opções no mercado hoje que são bem mais baratas, inclusive o WF-1000XM3, que é o modelo anterior a esse, que também traz uma qualidade muito, muito boa e provavelmente vai atender, né, às suas necessidades.
Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força para a gente conseguir continuar trazendo vídeos exclusivos como esse para vocês. Obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.